Oi, eu sou a Gabi Xavier e uma das minhas histórias favoritas atualmente, que me conquistou muito, principalmente no ano passado, foi Dororo. Dororo, que saiu em um mangá completo aqui no Brasil pela editora New Pop, é um mangá do pai dos mangás, Osamu Tezuka. São 4 volumes dessa edição. O link tá aqui embaixo caso você queira adquirir na Amazon, que sempre tem descontos. E lembrando que qualquer coisa que você compre por esse link ainda me ajuda muito. Mas, além deste mangá, para além do anime em si, o que me conquistou muito em Dororo foi a construção do universo. Para você que não assistiu, continua nesse vídeo porque a gente não vai falar especificamente sobre Dororo, que eu já comentei em vários vídeos aqui no canal. Na verdade, eu queria trazer o quanto essa história reflete aspectos históricos, do tempo, da era que se passa essa história toda, e também aspectos culturais, do folclore, da mitologia japonesa, vários símbolos, criaturas que talvez você encontre em outros animes e não sabia que não são criaturas exclusivamente criadas ou adaptadas para aquele seu anime favorito. Não, são criaturas de lendas do Japão. Eu separei só alguns exemplos para tornar a sua experiência em Dororo e talvez em vários outros mangás mais prazerosa. Espero que vocês curtam tanto quanto eu e passem a entender como essa história de um bebê que foi sacrificado pelo próprio pai, suas partes do corpo dadas a demônios em troca de um favor que só favorecia Lord Daigo, pai de Hyakimaru, essa amizade que futuramente surgirá com um Hyakimaru quebrado, com uma criança Dororo que também esconde passados, de tudo que eles vão presenciando, tristezas, sofrimentos, criaturas lendárias perigosas, o quanto isso reflete o Japão mais do que você imaginaria. Vem comigo nessa jornada, espero que vocês gostem, se inscreve no canal se você quiser continuar vendo vídeos como esse e vamos lá. Para começar, você precisa entender que historicamente Dororo está situada em uma era, em um momento histórico do Japão que realmente aconteceu. A história se passa no período Sengoku, a era de Dai Sengoku, que foi conhecida principalmente pelos conflitos, guerras, que começou na verdade já com uma guerra chamada Guerra de Onin, que durou 10 anos, que foi uma grande guerra civil, uma disputa entre os clãs mais influentes na época pela sucessão do Shogun. Essa década de conflitos, de batalhas, deixou, por exemplo, Kyoto, a cidade, arrasada, e vários outros conflitos nessa era começaram a acontecer, e por isso que foi um momento de muita morte, e o que você vê em Dororo também, muita pobreza, muita miséria, e muitos desses conflitos eram realmente por território, por aumento de influência, e por isso que a gente vê no anime, no mangá, por exemplo, Dororo e outros personagens ao redor dele detestando os samurais, que eram aqueles que justamente lutavam pelos lords, só que no caminho dessas lutas, você vê pessoas que não estavam diretamente envolvidas ou não se beneficiariam desses conflitos de qualquer forma, dos territórios que seriam ganhos ou perdidos, e eles sofriam. Pessoas comuns que acabavam ficando sem território, sem casa, tiveram seu lar destruído no meio disso tudo, ou passam fome porque alimentos agora são escassos, e isso tudo marcou muito o período Sengoku. E aí você começa a entender como realmente várias das questões, para além da mitologia, para além da fantasia em Dororo, realmente retratam sofrimentos que aconteceram em determinado momento no Japão. E durante todos esses conflitos e mortes e guerras do período Sengoku, houve um momento em que o Japão conseguiu ser unificado, principalmente através da figura do Oda Nobunaga, mas depois que o Nobunaga acabou morrendo ou se matando, ainda é um mistério a morte dele, isso são questões históricas que a gente pode tratar em outro vídeo, foi Toyotomi Hideyoshi que ficou no poder, e durante o seu período ele inclusive estabeleceu que, por exemplo, os samurais não poderiam ter terras, eles viveriam perto das terras do seu lord e ganhariam o equivalente em arroz. O seu salário viria, por exemplo, em alimento. Isso porque dizem que Hideyoshi, que era um camponês que conseguiu ascender, não gostaria que mais ninguém conseguisse essa proeza. Você vê que as pessoas, elas não tinham mobilidade social, então você nascia como camponês e até as normas do período faziam com que você possivelmente continuasse como um camponês ainda. Tanto que, apesar da raiva de Dororo contra samurais, que realmente estão envolvidos nesses conflitos que trazem mortes tanto para esse personagem quanto trouxeram na vida real também, apesar disso a gente vê que os próprios samurais, alguém que era um guerreiro e virou samurai, consegue privilégios até certo ponto, consegue privilégios até o momento em que eles são úteis. Então, nessa era, até para eles era difícil, foi um período muito pesado. Para vocês saberem, o período Sengoku começou mais ou menos em meados de 1400 e termina em 1600 com a Batalha de Sekigahara, em que 160.000 samurais lutaram e terminou com a vitória de Tokugawa Ieyasu, começando o período Edo.
Essa é a parte histórica, a cama para você entender o período que Dororo é tratado, mas para além disso, já naquela época, existiam várias lendas, existia a crença religiosa, mitológica em criaturas como yokais. Yokais são vários desses seres que a gente vê em histórias japonesas, em animes, mangás e em Dororo. Yokais por si só não são exatamente demônios, eles são, conceitualmente falando, resumidamente, criaturas sobrenaturais. E aí eles podem ser espíritos, onis ou bakemonos, que são literalmente criatura que se transforma, mamono, que é exatamente criatura que tem um poder, geralmente criatura que tem um poder maligno dentro dela. E essas são várias das categorias que a gente também vê em Dororo. O que talvez você não saiba é que várias dessas criaturas que aparecem em Dororo, que lutam com Hyakimaru, elas realmente são tratadas, elas fazem parte de crenças no Japão até hoje. Uma das primeiras criaturas que o Hyakimaru enfrenta é uma doninha que tem foices no lugar das patas e que produz golpes muito rápidos, quase como ciclones. Essa criatura chama Kama Itachi e é chamada assim tanto no mangá de Dororo quanto também na crença japonesa. Dizem que as suas garras, essas foices, são tão duras, tão rígidas quanto aço e tão afiadas quanto uma navalha, e eles se movem tão rápidos que o olho nu não consegue enxergar. Hyakimaru, que tem outros sentidos, que inclusive não enxerga nesse momento, ele sim consegue visualizar onde está a aura da criatura. Dizem que Kama Itachi utiliza as árvores principalmente nos seus ataques, o que também acontece na história de Dororo, para que ele consiga ataques rápidos, furtivos, sem sequer ser observado, e também que ele tem um golpe tão preciso que ele consegue cortar a sua vítima sem tirar uma gota de sangue. No anime de Dororo, a gente teve uma inclusão de toda uma história ali, um episódio exclusivo que não tinha no mangá dessa maneira, em que Hyakimaru e Dororo encontram uma vila e nessa vila eles acham uma mulher bonita que na verdade era uma aranha. A bela mulher que encanta jovens, principalmente jovens à procura de amor, ela reflete outra lenda de yokai do Japão chamada Jorogumo. Nas lendas japonesas há aranhas com poderes sobrenaturais e Jorogumo seria uma dessas. Dizem que quando a yokai Jorogumo consegue atingir mais ou menos 400 anos, ela ganha habilidades inclusive para conseguir se alimentar de homens. Ela seria uma yokai solitária que viveria uma vida bem sozinha, atrás das suas presas, e ela atrairia justamente esses homens que estivessem à procura de um amor, atrás de promessas, de uma relação realmente amorosa, e ela seria uma mulher bela aparentemente, para depois se revelar a yokai aranha e acabar consumindo a sua presa. Os homens que ela atrairia jamais apareceriam novamente. Em Dororo, essa Jorogumo, essa mulher aranha, ela acaba tendo um pensamento um pouquinho diferente, algo muda a sua percepção, mas isso é algo que eu vou deixar no ar para quem ainda não assistiu a história. Espero que aqui nesse vídeo tenham alguns curiosos também que venham atrás da história do Japão e que acabem se apaixonando e fiquem curiosos para conhecer Dororo também. E aí eu indico tanto o anime quanto, obviamente, o mangá. A Kitsune é um termo que vocês escutam provavelmente em muitos animes. Kitsune na mitologia ou no vocabulário japonês, se fosse colocar literalmente, é apenas raposa. Mas Kitsune, o termo em si, acabou sendo muito vinculado realmente ao lado yokai, espiritual de certas raposas. É bom dizer que na mitologia japonesa de yokais existem vários tipos de Kitsune. E que na base as Kitsunes na verdade seriam seres que carregavam sabedoria, inteligência, sagacidade, e por isso que muitas vezes elas seriam vinculadas ao bem. A mais famosa das Kitsunes é a raposa de 9 caudas, que eu sei que você faz referência com Naruto, obviamente, e Kyuubi também aparece em Dororo. Nesse caso, em Dororo, a raposa é quase como um espectro, e pesquisando, eu acho que ela faz vínculo com uma das categorias de Kitsune que existe no folclore japonês, que seria a Bakemono Kitsune, que é uma espécie de raposa mais fantasmagórica, quase como um espectro mesmo. De qualquer maneira, é óbvio que quando Tezuka incluiu esses yokais e referências em Dororo, ele fez adaptações, e vários desses folclores e criaturas yokais, portanto, eles têm uma característica meio dúbia na história do Japão em si, nas lendas em que eles aparecem. São criaturas, às vezes, tipicamente do bem ou que não fazem mal, mas alguns acham que são mau agouro, ou em certa circunstância, em certo momento, eles podem trazer má sorte ou algum perigo. Mas falando de qualquer maneira sobre Kyuubi, a raposa de 9 caudas, que aparece tanto em várias histórias quanto em Dororo também, disse que ela só pode ter no máximo 9 caudas, sendo que cada uma das suas caudas aparece de
1000 em 1000 anos. E ao nascer da 9ª cauda, ela mudaria para uma coloração mais dourada ou prateada, como acontece no caso de Dororo, e adquiriria uma sabedoria infinita, com uma capacidade de ouvir qualquer coisa, inclusive pensamentos humanos. E aí talvez por isso a gente consiga entender por que essa raposa, ou como essa raposa conseguiu dar no mangá uma informação muito importante para o Hyakkimaru em uma luta muito decisiva. Eu ainda encontrei uma lenda de uma dessas Kitsune no Kyuubi, que seria uma Kitsune do mal. A Kitsune seria a Tamano no Mae, que seria a mais maldosa de todas, sendo que na verdade algumas dessas Tamano no Mae não seriam exatamente más, mas que se elas decidissem ser, elas poderiam ser verdadeiras assassinas em série. Então você vê aí como há várias linhas finas e tênues dividindo categorias mesmo dentre um yokai apenas. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar depois sobre a Kitsune, vocês vão ver que tem, eu não lembro se quase 10 ou mais de 10 subcategorias e diferenças entre cada uma dessas raposas. Para além dessa figura da Kyuubi de 9 caudas, tem muitos detalhes. Estudar isso tudo, folclore japonês, é divertidíssimo, muito interessante. Eu espero que esse vídeo te deixe com vontade de fazer isso. Nue é o yokai que aparece para enfrentar Hyakkimaru e parece uma quimera, mais de um animal ali compondo o seu corpo, e isso faz referência exatamente a um yokai de mesmo nome, Nue, do folclore japonês. Nue seria uma quimera gigante demônio, realmente um ser maligno. Várias descrições dessa criatura no folclore japonês falam que ela tem a cabeça de um macaco, o corpo de um tanuki, que é um tipo de cachorro de caça, o rabo de uma cobra e os membros de um tigre. E segundo as lendas, seria realmente uma criatura, como eu falei, terrível, um Oni monstruoso, e que todo mundo que encontrasse essa criatura, que cruzasse o seu caminho, acabaria com um futuro desastroso. Realmente não é um encontro que você pode eventualmente sair mais sábio, como com algumas das kitsunes ou outros yokais que trariam boa sorte ou não fariam mal nenhum. Não. Nue seria uma criatura mortal, assim como é em Dororo. Em Dororo, no finalzinho da história, há também 2 grandes tubarões, que não são tubarões comuns, são tubarões yokais. São parte de também uma lenda japonesa dos Izonades. Criaturas carnívoras que se alimentam de seres humanos, que vivem geralmente em costas rochosas, também muito parecido com um ambiente construído para esses tubarões demônios de Dororo, e que costumam também atacar barco de pescadores. Nas lendas, o seu corpo seria enorme, teriam barbatanas também metálicas praticamente, que fariam com que eles conseguissem pegar a presa com grande facilidade e se tornassem ainda mais perigosas. Dizem que Izonades apareceriam principalmente quando o vento do norte soprasse e a maré mudasse. O último demônio que Hyakkimaru encontra e enfrenta no anime é chamado de Asura, que faz referência justamente ao Ashura, uma das lendas mais famosas, inclusive, na verdade, nesse caso, com raízes na religião budista, que tem também referências ao shintoísmo. E para entender os Ashuras, você precisa entender uma concepção do budismo primeiro. Vamos lá. De acordo com o budismo, quando as pessoas morrem, elas poderiam renascer em um dos reinos budistas. E dentre esses reinos budistas, há aqueles que são bons, alguns que são considerados nem tão bons assim, e outros que são considerados realmente renascimentos ruins, locais ruins para você renascer. Há o reino Tendo, que seria considerado o reino do paraíso, o Ningen-do, que seria considerado o reino dos humanos, Ashura-do, que seria o reino dos Ashuras, Chikucho-do, o reino dos animais, Gaki-do, o reino dos fantasmas famintos, e Jigoku-do, o reino do inferno, sendo que esses 2 últimos seriam considerados realmente renascimentos ruins. Os 2 anteriores, meio termo, e Ashura-do seria um local que em algumas concepções é considerado o último nível do paraíso e, portanto, é em algumas concepções incluído entre os renascimentos mais felizes, o mais neutro deles. Em outros não, já consideram um local um pouquinho mais complicado. Isso porque os Ashuras seriam aqueles controlados por fortes emoções, impulsos e viveriam por combates, conflitos, em busca de batalhas. Por isso, na concepção budista, eles jamais alcançariam a iluminação e jamais se tornariam, então, Budas e continuariam nesse ciclo de reencarnação para sempre. Como yokai, Ashura seria um dos yokais guerreiros do budismo. Como eu falei, sempre vinculado à violência, à destruição e a uma compulsão de buscar por isso. E, portanto, eles nunca teriam paz, porque eles estão procurando prazer nessas situações de conflito, de luta, de destruição, mas, ao mesmo tempo, eles nunca têm paz de espírito. Para ser o último yokai de Dororo, faz sentido
sentido que Ashuras sejam realmente, de acordo com as lendas, muito fortes, muito poderosos, inclusive em comparação a humanos. Esses são só alguns dos yokais que a gente encontra em Dororo, algumas das referências e mais claras referências que a gente encontra em relação ao folclore e à cultura japonesa. Último detalhe a mais e curiosidade, não sobre yokais, mas sobre uma figura que vai caminhando durante toda essa história, aparecendo aqui e ali, trazendo informações importantes para Hyakimaru e Dororo, aquele monge cego que carrega um instrumento que se chama biwa. E caso você não saiba, o biwa hoshi, esse monge budista que toca uma biwa, é uma figura muito comum em histórias, teatro kabuki e na história real mesmo do Japão. Isso porque músicos em determinado período começaram a se refugiar em monastérios e surgiu a figura dos tocadores de biwa, principalmente de Heike biwa, que digamos que é um estilo específico da biwa e de tocar a biwa. E muitos desses biwa hoshi andavam pelo Japão contando histórias, falando de questões tanto religiosas, mitológicas nesse sentido, até também de fatos que estavam acontecendo. Existiu uma guerra chamada Genpei, que foi principalmente contada ao longo do Japão pelos biwa hoshi, e por isso eles ficaram muito famosos como pessoas importantes que traziam tanto entretenimento quanto informação, cultura. Eles foram muito valorizados até o período Edo, principalmente com Ieyasu Tokugawa. Já ouvi dizer nas minhas pesquisas que vários deles realmente retiravam os olhos, isso porque cegueira era muito vinculada com capacidades sobrenaturais, de você conseguir enxergar o além mais do que o óbvio físico, eles não estavam mais atrelados ao mundano. E isso também faz sentido se você vê que essa figura do biwa hoshi, desse monge careca, sem olhos, cego, de Dororo, ele também conseguia enxergar a essência de criaturas, mesmo sem vê-las com os olhos, assim como Hyakimaru. Hyakimaru tinha isso por causa da sua ligação com os demônios em si. Ele provavelmente, a gente não teve explicação nenhuma na história, mas ele tinha por causa dessa referência toda cultural à cegueira, às pessoas como biwa hoshi no Japão ao longo de tantos séculos. Esse foi o vídeo trazendo algumas referências históricas e culturais de Dororo, essa história incrível que nasceu com esse mangá de Osamu Tezuka e foi adaptada depois em anime no ano passado, em 2019. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo sirva de material para vocês estudarem, buscarem referências para outros animes e mangás também. Se vocês curtiram essa ideia de buscar um pouquinho de referências sobre cultura e história do Japão dentro de obras que a gente ama, por favor, falem aqui embaixo, deixem mais sugestões que eu posso trazer para vocês. Deu trabalho, mas foi super divertido. Mais uma vez, se vocês quiserem adquirir esses volumes de Dororo, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo com promoções. Esse daqui eu recebi da editora New Pop, que tá lançando um mangá aqui no Brasil. Muito obrigada, New Pop. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram e ficaram aqui até agora, se inscreve aí no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa o like e a gente se vê nos próximos. Tchau, tchau!